Olá, meus amigos! Hoje eu quero compartilhar uma receita de massa de pizza que eu já uso há vários anos. É a melhor receita que já cheguei para ficar boa, mesmo em nossos fornos convencionais. E vamos direto ao que interessa. Você vai usar para essa receita meio quilo de farinha de trigo, 250 ml de água, meia colher de sopa com açúcar, meia colher de sopa com sal, 2 colheres de sopa com óleo de soja, uma colher de sopa rasa com fermento biológico seco. Essa receita rende 2 porções de massa fina ou uma única pizza de massa pan mais alta. Bem, vamos começar colocando 250 ml de água morna em uma bacia. Isso é o mesmo que uma xícara ou um copo americano. Em seguida, acrescentamos meia colher de sopa com açúcar, meia colher de sopa com sal. Eu já vi pessoas ensinando que o sal inativa o fermento, mas isso não interfere em nada em nossa receita. Adicionamos uma colher de sopa rasa com fermento biológico seco. Colocamos também 2 colheres de sopa com óleo de soja. Eu vou já incorporar aqui algumas colheres da nossa farinha e mexer um pouco. Aqui vem uma dica importante. Nós vamos deixar o fermento agir nessa mistura por uns 10 a 15 minutos. Isso vai deixar a massa bem mais fácil de sovar e também mais macia no final. Bem, aqui já deixei meu fermento agindo e olha só como ficou uma mistura bem aerada. Vamos colocando nossa farinha aos poucos. Aqui vamos usar aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo, mas o ideal é ir observando o ponto da massa até que pare de grudar um pouco nas mãos. Bem, já dá para tirar da bacia e colocar numa superfície lisa. Para sovar, você estica rasgando a massa para frente e volta enrolando. Vira a massa e repete o processo. Eu faço esses movimentos por uns 5 a 10 minutos, ou até a massa ficar bem lisa e homogênea. Bem, aqui está a nossa massa bem macia. Eu vou polvilhar a farinha na nossa bacia e voltar com a massa para deixar ela descansar por meia hora. Mas se você puder deixar por mais tempo, melhor ainda. Quanto mais tempo a massa descansa, mais fácil de abrir e mais perfeita ela fica para assar. Enquanto nossa massa descansa, eu vou preparar meu próprio molho de tomate caseiro. Eu pessoalmente não gosto muito do molho industrial na pizza. Bem, aqui tenho 2 tomates maduros, sem as sementes e bem picados. Colocamos em um liquidificador ou processador de alimentos, que é melhor ainda. Eu vou também adicionar um fio longo de azeite, meia colher de sopa com sal e, por fim, um pouquinho de vinagre, só umas gotas mesmo. Agora é só bater até ficar um molho bem rústico. Pode deixar uns pedacinhos de tomate se quiser. Em seguida, vamos colocar mais um pouco de azeite em uma panela e dourar alho e cebola a gosto. Vou então colocar nosso tomate batido na panela. Pode acrescentar um pouco de água, mas nós queremos reduzir esse molho para ficar bem grosso, de maneira a não molhar muito nossa massa no forno, que pode tirar a crocância por baixo. Aqui você pode temperar a gosto. Pode pôr orégano, salsinha, pimenta, o que você preferir. Mas não coloque muito para não deixar sobressair o molho sobre o recheio. Olha aqui o ponto do nosso molho. Ele ficou cozinhando por uns 20 a 30 minutos. Bem, nossa massa já descansou os 30 minutos que precisava e cresceu bem, porque hoje aqui está um tempo bem quente. Se aí na sua casa estiver frio, deixa crescendo em algum lugar fechado, como o micro-ondas, por exemplo. Eu vou dividir essa massa ao meio para fazer 2 pizzas e vou mostrar para vocês a montagem.
Aqui não tem muito segredo, vamos abrindo com um rolo ou algo cilíndrico. Passamos farinha e viramos. Repetimos isso até a massa ficar do tamanho da nossa forma. Uma dica para transferir essa massa para a forma, eu passo um pouco de farinha e dobro ela 2 vezes. Você então posiciona a massa com o bico no centro da forma, e aí é só desdobrar as partes. Chegou a hora de espalhar nosso molho. Olha como ficou bem reduzido e grosso. Isso aqui fica perfeito. Bom, chegou a hora de rechear. E isso fica por conta da sua criatividade. Eu vou fazer essa minha pizza com metade milho e metade só mussarela. Como um bom descendente de mineiros, pizza para mim tem que ter queijo. Terminado aqui, nós levamos ao forno. Mas eu já quero dar algumas dicas de quem já vem há anos tentando reproduzir o mesmo resultado das pizzarias, mas usando o forno a gás de casa. A primeira coisa que gostaria de falar, mas sem querer te desanimar, é que não dá, porque os fornos das pizzarias têm algumas características que nossos fornos convencionais não têm. A primeira é que eles têm uma temperatura acima de 500 graus. A segunda é que a pizza recebe o maior calor de cima para baixo, enquanto a pedra quente assa a massa por baixo. Dessa forma, a pizza fica pronta em uns 3 minutos ou menos, e a massa fica com uma fina crocância por fora e uma massa airada e macia por dentro. Mas não fica triste. Mesmo assim, minha receita de massa fica deliciosa e mais parecida possível com a da pizzaria, mesmo com as limitações dos nossos fornos. Eu vou então levar a forma na parte de cima do forno pré-aquecido, na temperatura máxima. A gente tira quando a parte de baixo e a borda estiverem douradas. Dependendo do seu forno, vai ficar uns 10 a 20 minutos. Bom pessoal, vamos ver aqui como ficou nossa pizza. Olha só que maravilha! A massa assou de baixo para cima, e por isso ficou mais dourada nas laterais e embaixo. Deixa eu cortar um pedaço aqui para vocês verem a massa. Uma opção que vocês têm é usar essa mesma receita para fazer uma pizza única com maçapã, que fica bem mais grossa e ideal para quem gosta de mais massa. Para isso, é só assar em forno médio por uns 20 a 25 minutos. Voltando aqui, também não posso deixar de experimentar um pedaço com vocês. Olha isso aqui, está bem macia por dentro, crocante por fora, com o molho e recheio na quantidade certa. Ficou muito boa mesmo essa aqui. Comenta aí abaixo o que você achou dessa receita e qual é o seu recheio preferido de pizza. Também dá uma ajudinha para o nosso canal com seu like e compartilha com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aventura na cozinha.